Seja bem-vindo ao canal Pleno Potencial. Eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, e hoje vamos falar sobre a teoria do apego. Essa teoria foi desenvolvida por John Bowlby e Ainsworth e eles discutem estilos de apego. O que são esses estilos de apego? São a forma com que a criança desenvolve na relação junto com seus pais ou cuidadores o seu estilo de afeto, seu estilo afetivo. Nas pesquisas, eles identificaram que as pessoas desenvolvem esse estilo de afeto muito cedo, já na primeira infância. E fizeram testes com bebês entre 1, 2, 3 anos de idade e eles identificam que já nessa idade é possível identificar o estilo de afeto ou de apego que essas crianças desenvolveram com seus cuidadores. E esse modelo de afeto e de apego, existe uma consistência, uma constância, né? Esse estilo de afeto perdura ao longo do tempo e, na imensa maioria das vezes, as crianças chegam à idade adulta mantendo o mesmo estilo de afeto e elas vão reproduzir nas suas relações afetivas o mesmo estilo de apego, o mesmo estilo de afeto que ela desenvolveu na sua primeira infância. Então eles identificaram através de experimentos com esses bebês e eles faziam da seguinte forma. Eles pegavam e colocavam um pai brincando com a criança, ou a mãe, geralmente a mãe, brincando com a criança numa sala que ela ainda não conhecia. Tinha alguns brinquedos, ela estava ali, ela sentava numa cadeira, começava a ler, né? E a criança ficava ali brincando. Depois de um tempo entrava uma pessoa estranha na sala. A reação das crianças variava muito quando essa pessoa estranha entrava na sala. Algumas crianças se aproximavam do pai e olhavam para a pessoa estranha como que para validar se a presença daquela pessoa era algo arriscado ou não. Outras crianças continuavam brincando como se nada tivesse acontecido ou demonstrava mais interesse na pessoa estranha do que até mesmo no cuidador ou no pai e na mãe que estava ali junto com ela na sala. Outras crianças se mostravam inseguras e ficavam ali com os pais e não saíam mais de perto dos pais, né? Então, algumas crianças iam lá, chegavam perto do pai, olhava para validar se estava tudo ok e depois saía e voltava a brincar. Outras não, iam para junto dos pais e não saíam mais e ficavam inseguros. Depois desse teste, como que eles faziam? O pai ou o cuidador saía da sala. Todas as crianças que tinham tido, independente dessa primeira reação, geralmente começavam a chorar quando ficavam numa sala com uma pessoa estranha. Salvo as crianças que estavam brincando sozinhas, a pessoa estranha entrava, continuava brincando sozinha e não demonstrava tanto interesse ou afeto ou troca com os pais. Geralmente, então, elas choravam. Depois desse momento de separação, o responsável, né, ou o pai, voltava para a sala. E aí tínhamos também, mais uma vez, diferentes tipos de reação. Primeiro, aquela criança que já não tinha dado muita atenção para quando entrou a pessoa estranha e não foi buscar reconforto com o pai, geralmente quando o pai ou a mãe saía, não demonstrava muito desconforto ou muitas vezes ia buscar simplesmente interação com a pessoa estranha como se fosse alguém já conhecido. Então essas crianças que já não demonstraram muita preocupação, quando o pai voltava, a mãe voltava, sentava lá e ele continuava brincando como se nada tivesse acontecido, né? A pessoa entra, uma pessoa estranha, nada demais. Sai o pai, nada demais. O pai volta, a mãe volta, nada demais. Então essa criança passava meio que batido, como se ela se bastasse emocionalmente. Essas são as crianças que depois foram categorizadas como evitantes, né? Evitantes. Então tem um afeto evitante. E aqui, gente, não tem nada a ver com autismo. Essas crianças são crianças com desenvolvimento típico, mas que não usam a pessoa, sendo o pai ou responsável ali, como base afetiva. Elas muitas vezes se regulam sozinhas. Isso pode dar uma impressão de segurança, de autonomia, mas não é natural nem esperado
nem benéfico para o desenvolvimento emocional do ser humano ele não ter uma base afetiva. O segundo tipo dessas crianças, né, que eles categorizaram, eram as crianças ansiosas, né? Essas crianças ansiosas, o que acontecia? Quando entrava uma pessoa estranha, geralmente ela ia para os pais e não queria mais sair de perto. Queria ficar por ali como se fosse assim, o mundo é muito perigoso e eu tenho que me proteger. Quando o pai e a mãe saía, geralmente ela se desorganizava muito. E quando o pai entrava de volta, a criança continuava chorando e não se reconfortava rapidamente com a presença do pai, da mãe ou do responsável, né? Então é como se fosse o seguinte: eu tenho uma figura de apego, mas longe dessa figura afetiva eu me sinto inseguro. Fora dos braços dessa figura afetiva eu me sinto inseguro. E mesmo depois de um momento de estresse, mesmo depois de me reunir novamente com essa figura de apego, eu não me acalmo tão facilmente. Eu continuo precisando de mais e mais, como se a presença dela não me bastasse para me deixar seguro. Por isso essas crianças foram categorizadas como apego ansioso. A última categoria é a das crianças que foi considerado como apego seguro. Ou seja, entra uma pessoa estranha, a criança que estava brincando vai lá, chega perto do pai e da mãe, olha para outra pessoa para ter certeza que está tudo ok. Depois de algum tempo ela se acalma, se tranquiliza e volta a brincar, sabendo que o pai ou que a mãe está ali. Quando o pai e a mãe saem, geralmente essa criança também fica insegura, chora, vai buscar, né, bater na porta para tentar chamar de volta muitas vezes. Quando o pai e a mãe voltam, ela se acalma, aceita o colo, geralmente pega nos braços e depois de 1 minuto ou 2 no máximo ela já se acalma e já começa a voltar a explorar o ambiente. Aqui, nesse tipo de desenvolvimento, o que acontece? Esta criança tem sim uma base afetiva e é capaz de usar essa base afetiva para se acalmar, se reconfortar. E assim que ela se sente segura e bem, ela pode voltar a expandir os seus horizontes, a explorar o ambiente e a buscar coisas novas fora da sua base afetiva. Então as crianças ansiosas têm uma base afetiva, mas é como se ela não fosse suficiente, ela está sempre ansiosa, sempre buscando a base afetiva e demora muito para se acalmar. E se sente pouco confortável fora da presença dessa base afetiva. As crianças ambivalentes ou evitantes, muitas vezes elas não têm muito interesse nessa base afetiva, elas acabam não tendo muito como se acalmar ou buscar essa base afetiva, elas acabam tentando fazer esse processo por si mesmas. E as crianças seguras, elas têm uma base afetiva, elas buscam essa base afetiva, elas se acalmam e voltam a explorar o ambiente. Pesquisas que foram feitas depois na idade adulta vão trazer um pouco o impacto de cada um desses estilos de afeto e é isso que eu vou conversar com vocês no próximo vídeo. Como é que é o afeto do seu filho? Como que você percebe? É uma criança que precisa muito desse contato para que ela se sinta segura? Ela se sente insegura fora da sua presença? Ou ela simplesmente não tem tanta necessidade e não busca tanto assim esse contato afetivo frequentemente? Ou ainda é uma criança que usa você como base de segurança, né, para validar e ter certeza que está tudo bem, mas que tem tranquilidade de explorar o ambiente? Você já pensou sobre isso? Tem um impacto muito grande na idade adulta. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha e comente um pouco sobre a experiência que você tem tido com seu bebê aí de 1 ano, 2, como que ele reage fora da sua presença e quando você chega, como é essa etapa de reconforto e reconciliação? É uma coisa tranquila? Está sendo difícil? Vamos discutir isso aqui nos comentários para a gente poder se ajudar. Próximo vídeo a gente continua a pensar na repercussão disso tudo na idade adulta. Muito obrigado pela sua participação e até lá!